E aí pessoal, eu sou o Murilov, Centroavante do Amor, e o que eu quero contar pra vocês é como foi a minha jornada jogando Crash Remake. Pra quem não sabe, a gente conseguiu comprar Crash Remake graças àquele meu outro vídeo lá do Dark Souls, porque durante ele eu tava fazendo uma live de aniversário, era meu aniversário e eu queria juntar R$170, porque com esse dinheiro e mais a promoção da Steam, eu conseguiria comprar não somente o Crash Insane Trilogy, que vem o 1, 2 e 3, como eu também conseguiria comprar o Crash 4, It's About Time. Mas assim, só para esse vídeo ficar mais conciso e vocês entenderem o que vai se passar, nesse vídeo aqui eu vou abordar somente o 1, 2 e 3, que são os remake. O It's About Time vamos deixar para janeiro caso vocês queiram. Então se você quiser, já comenta aqui para mim. E só para esse vídeo não ficar uma bagunça, eu vou dividir ele da seguinte forma. Nós vamos começar falando unicamente do Crash 1, todas as mecânicas que ele apresenta, a dificuldade do game e etc. Quando eu for pro Crash 2, eu já vou ter explicado algumas coisas do Crash 1, então eu não vou repeti-las, somente vou falar as novidades. E por fim, o Crash 3 vai ser as novidades que tem em torno do Crash 2. Só que com tudo isso eu vou contextualizar qual foi a maior dificuldade, quais foram os maiores prazeres e, obviamente, como que foi jogar tudo isso em live. Eu já posso começar falando pra vocês que a nostalgia é indescritível só de começar a jogar Crash. A primeira fase eu lembro ela de cabo a rabo, inclusive tem uma coisa muito bacana, porque quando era criança eu não sabia pegar todas as caixas, ou eu fazia da maneira mais difícil, que quando você chega no final dela, você vai ter uma pontezinha de caixas, onde na teoria você teria que pular em cima da primeira e ir pulando em todas até chegar no final. Mas quando você já sabe passar de fase, você sabe que tem 3 máscaras do Aku Aku nela. E isso faz com que quando você pega a terceira, você vire uma estrelinha do Mario, onde todo mundo que encosta em você acaba matando, porém você morre de queda e isso é muito frustrante. Faz com que você consiga chegar no final da fase com as 3 máscaras. E no que isso implica? Quando você libera essa ponte, basta você passar por cima dela caminhando, que todas vão se explodir, porque você está com a máscara. Então você volta, quebra a última caixa e pronto, acabou a fase ali e você conseguiu pegar todas as caixas. E só explicando por que é importante pegar todas as caixas. No Crash, a gente vai ter alguns desafios ao longo das fases. Primeiro é completar ela, isso já é muito difícil. Logo em seguida você tem que pegar todas as caixas. Quando você pega todas as caixas, você ganha um cristal ou gema. Chame como você quiser. Eu vivo falando cristal, diamante, enfim, eu falo qualquer joia que me vem na cabeça. E depois que você passa a fase pela primeira vez, você pode rejogar ela fazendo um desafio de tempo, aonde para pegar a platina, que inclusive eu platinei, você tem que pegar pelo menos relíquia de ouro, que é fazer a fase ali num tempo bem legal. E isso se aplica a todos. Muitas fases do Crash, basicamente, você só tem que completar. Só de você completar ela sem morrer, jogando bonitinho, sem ficar parando em muita coisa, passando em linha reta e pegando todas as caixas que você tem que pegar, porque quando você está no desafio de tempo, muitas caixas mudam para segundos de vantagem, aonde você tem caixas de 1, 2 e 3 segundos, que quando você quebra elas, você congela o tempo, podendo assim te dar um pouquinho de vantagem. Quando você pega a relíquia de ouro ou platina, que é mais avançada ainda, só de você ter ouro em todas as fases já é o bastante para você conseguir ali abrir algo secreto do game, ou você acaba platinando o game, que foi o meu caso. Só que no Crash 1 também tem uma coisa que eles não te contam, que é: tem fases que você precisa passar sem morrer e pegar todas as caixas, porque tem 5 gemas, cristais, diamante, joias, 5 joias coloridas ao longo do jogo, então você precisa pegar elas, só que para você pegar, ou você precisa ir por um caminho secreto, ou você tem que passar alguma fase pegando todas as caixas e não morrer até o final dela. E se só isso já não fosse desafio bastante, o Crash tem um fator de rejogabilidade muito bom, porque quando você pega alguma dessas gemas coloridas, você abre um caminho alternativo em alguma outra fase, que às vezes vai servir para você pegar até outra joia colorida. Então se por exemplo você pega a joia verde mais pra frente no jogo, você pode voltar na primeira fase e abrir um caminho secreto para que você pegue outra joia colorida ou complete ela de fato 100% para pegar todas as caixas. Então isso até te dá um pouquinho de dor de cabeça, porque você vai lá na frente, pega uma joia e você tem que lembrar em qual fase você tem que ir pegar bonitinho para conseguir fazer ela de fato 100%. E as fases do Crash são arte pura. É um jogo plataforma com temática de ilha por conta de todo o enredo do Crash, e o Crash também não tem lá aquelas histórias mirabolantes não. Ele basicamente era cobaia de um doutor muito maluco, que é o Cortex, aonde o experimento dá errado e o Crash foge. E o seu objetivo é voltar no laboratório do Cortex e resgatar a sua namorada. É simples assim. E sempre que você tiver uma máscara, é um hit livre que você pode tomar. Lembrando, menos queda. E o bacana é que isso é somado. Então se você pega uma máscara e você pega a segunda máscara, ela fica de ouro. E quando você pega a terceira, e você fica fodão durante alguns segundos ali, tocando uma trilha sensacional.
E já que eu falei de trilha, Crash tem uma das músicas de games mais emblemáticas de todas. Inclusive tem até uma performance no YouTube, eu vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixado, pra vocês verem diversos caras tocando a música do Crash. É muito legal e é impossível você ouvir essa música sem esboçar um sorriso. E pra coroar Crash 1, ele te traz mais personagens memoráveis que são os bosses do jogo, que também são experimentos do Cortex. Tirando o Papu Papu, que é simplesmente um cara que morava na ilha, ele provavelmente deve ser o líder da tribo local. Então você vai lá, também chuta a bunda dele e depois você começa a chutar as outras experimentos do Cortex. E é muito, muito legal. E todos esses personagens, eles vêm aparecendo nos próximos universos do Crash. O Crash 2, o Crash 3, o Crash Bass, o Crash de corrida, enfim. Todas as vertentes do Crash acabam aparecendo esses personagens de uma forma ou de outra, às vezes até reimaginados. Explicado tudo isso, vamos embora pro Crash 2. E aqui no Crash 2 a gente continua tendo o desenvolvimento das fases da mesma maneira, onde você tem que pegar todas as caixas para conseguir uma das joias. Depois você tem que passar por uma parte secreta ou às vezes fazer ela sem morrer para pegar outra joia. Você tem a relíquia de tempo, que depois que você passa ela a primeira vez, você tem que fazer um tempo bacana nela. Porém, todas as fases do Crash 2 foi adicionado uma joia nova, que é o que o pessoal chama de gema, que é uma estalactite roxa que você tem que pegar. Se você passar da fase sem pegar ela, você tem que voltar, porque pelo menos essa joia você tem que estar pegando em todas as fases. Uma coisa que eu não falei, mas era para ressaltar exatamente aqui no Crash 2, é a dificuldade que o jogo apresenta. Pode parecer um jogo bonitinho, todo coloridinho, cheio de plataformas, cheio de bichinhos, que de fato ele é, mas Crash traz uma dificuldade muito absurda e muitos jogadores reclamaram da dificuldade do Crash Bandicoot 1. E com isso a empresa ouviu seus fãs e pro Crash Bandicoot 2 ela deixou ainda mais difícil. Então Crash Bandicoot 2 ele não é simplesmente um jogo de plataforma, mas ele é um teste de sanidade pro jogador. Como eu mencionei, ele tem todos aqueles elementos que nós temos antes, só que agora eles adicionam fase bônus. Então ao longo das fases vai ter um caminho ou outro secreto que vai te levar para uma fase absurda, que vai te levar para um cenário onde você tem mais 5 fases que são secretas, só que para você abri-las, você tem que jogar alguma história da campanha principal, chegar num ponto específico e daí sim você abre essa fase secreta. Em diferença de jogabilidade, o Crash conseguiu uma habilidade nova, que é a de agachar. Mas o que agachar acaba sendo útil? Não agachar de fato, mas quando você está se movimentando e agacha, o Crash dá um slide, dá um carrinho. Só que isso abre margem para uma técnica muito legal que os jogadores inventaram, que é o que nós chamamos de rasgar a fase, que é quando você está correndo muito rápido, você dá um slide e o ataque do Crash, que é o spin. Fazendo isso, o Crash se projeta para frente de uma maneira muito rápida, e é assim que os speedrunners conseguem zerar o game em 1 hora, 30 minutos, etc., fazendo tempos absurdos. No Crash 2 também foi adicionado o Polar. O Polar é um ursinho polar no qual o Crash decide bulinar o menino montando em cima dele e fazendo com que a gente passe uma fase incrível em cima dele. É uma das fases que traz dificuldade pro game, porque ela acaba sendo milimetricamente pensada. Então você tem que meio que decorar a fase para você saber quando você pode dar dash, quando você tem que ir para a direita, para a esquerda, porque a movimentação do Polar acaba não sendo muito boa. E vale ressaltar isso pro remake, que quando a galera fez o remake, eles não simplesmente pegaram e fizeram 1 para 1, por mais que todas as fases sejam iguais, mas a física do jogo ela é 100% pensada do zero. Então caso você esteja acostumado com o Crash clássico, você tem que se reacostumar agora com as novas físicas do jogo. E eu preciso falar pra vocês que pra mim o Crash 2 é de longe o Crash mais difícil dos 3. O meu ranking de dificuldade seria Crash 3 em último lugar, porque eu achei ele muito simples e eu já vou explicar pra vocês o porquê. Logo em seguida Crash 1, porque ele é ultra simples, o Crash simplesmente pula e dá o ataque, só isso que ele faz. E o Crash 2, por conta do slide, algumas fases acabam ficando muito mais elaboradas e acabam trazendo jogabilidades diferentes, dependendo do cenário que você tá. Então muita coisa acaba sendo mais difícil no Crash 2 por conta disso. Fora que a galera também decidiu dar uma avacalhada também em vários bichos. Alguns você mata dando slide, outros você mata pulando em cima, outros você mata atacando. Tem diferentes variedades de monstro que vocês podem acabar pegando. Fora as fases que eles montaram. E isso me leva a falar da fase mais maldita do Crash 2, que é a fase do Jetpack. Quando você chega no último mundo, se não já fosse difícil bastante você ter que passar por várias fases de laboratório, onde você tem que milimetricamente saber tudo que vai te atingir, você tem 2 fases de Jetpack onde a mobilidade é horrível e você tem que ficar desviando de tudo quanto é coisa. E os inimigos, por poucos que tenham no cenário, eles ainda ficam na sua frente com um time muito absurdo de um raio, que ele fica tentando te abraçar. Cara, o ser humano que inventou essa fase de Jetpack, ele merecia muito um dedo no olho. Minha nossa senhora, velho. E se não bastasse a gente ter 2 fases de Jetpack, o último boss do jogo
também no jetpack. Ele é mais tranquilo, você só tem que chegar nele para acabar com ele, mas ainda assim, se você não tá acostumado com a mobilidade de jetpack, que eu demorei um pouquinho para pegar, você passa um pouquinho de raiva porque você vai ficar batendo em pedregulho ali, asteroides, e vai ficar te atrasando o tempo todo. Então, quanto mais tempo essa luta durar, mais a sua sanidade mental ela é sugada aos poucos. E da mesma forma que Crash 1, a partir do momento que você finaliza todas as fases e agora derrotando o último chefe, você recebe uma habilidade especial, que é para você correr. Segurando o R2, agora o Crash corre se movimentando muito mais rápido, o que permite que você volte nas outras fases, fazendo assim o desafio de tempo muito mais tranquilamente. Lembrando que para platinar pelo menos o ouro você tem que pegar em todas as fases. E acreditem se quiser, a primeira fase do jogo foi a última que eu peguei relíquia de ouro para conseguir a platina. E agora a gente vai pro meu favorito, Crash Bandicoot 4. Esse Crash de longe foi o que eu mais joguei na minha vida inteira e eu lembro em cada centímetro dele desde criança. O Crash 3 em relação ao Crash 2 ele muda muito pouco, porém a temática dele é o que mais me chama a atenção, porque de acordo com o enredo, o Dr. Cortex ele tem uma máquina do tempo e ele tem diversas fases onde vão se passar em períodos diferentes, egípcio, medieval, era pré-histórica, cara, é absurdo assim, é muito legal, cada fase traz uma riqueza nova, completamente diferente, as mortes do Crash estão cada vez mais animadas para elas serem divertidas, engraçadas, para quando você morrer você conseguir dar risada. Por mais bravo que você fique de ter falhado na fase, você vai dar uma risadinha ali, porque a forma como o Crash vai acabar sumindo na sua frente é muito hilária. E no Crash clássico, esse é o primeiro Crash no qual a gente joga com a Coco, que é a irmã do Crash. Porém, no remake eles fizeram uma coisinha que eu só deixei pra comentar agora, que é o seguinte: como a temática do 3 é viagem no tempo, eles criaram que a Coco fez uma máquina do tempo para que ela conseguisse auxiliar o Crash nos outros jogos. Então a Coco criou uma máquina do tempo para você conseguir jogar com ela no Crash 1 e no Crash 2, que eu só deixei para falar isso aqui agora porque era aqui que dava para explicar melhor esse fato. Então ao longo do remake inteiro você pode jogar com os dois personagens, sendo que algumas fases vão ser obrigatórias pro Crash e outras fases vão ser obrigatórias para Coco, como por exemplo a fase do avião ou a fase do jet ski, que eu juro para vocês que eu quase fui de arrasta para cima fazendo o desafio de tempo nelas, cara. Então, em termos de gameplay, o Crash 3 é praticamente igual ao Crash 2. Você pula, você corre, você dá o slide e você tem o rodopio. Nada muda, com diferença das fases novas. Por exemplo, o jetpack da Coco, que é um jetpack na praia, que é um absurdo, porque as coisas que estão no mar, elas te seguem porque sim, porque o jogo tem que ser difícil, por mais que ele seja o mais fácil de todos. Existem as fases da água do Crash, que eu também detesto, mas nada supera as fases do Crash motociclista. Aquilo ali é um desafio para sua sanidade, porque não importa quantas vezes você vai fazer a fase, você tem que chegar em primeiro lugar, porque se você não chega em primeiro lugar, você não pega a relíquia roxa e não conta a vitória. E não existe botão de restart no Crash, então se você não consegue chegar em primeiro lugar, você tem que jogar a fase toda. Não existe você, por exemplo, estar no meio da fase e falar, putz, aqui não dá, deixa eu já voltar. Não, você é obrigado a finalizar ela, para daí sim você ter que voltar inteira. É um baita saco. Mas esse Crash traz uma das coisas mais legais e mais nostálgicas pra mim, que a cada chefe que você derrota, eles fazem igual o Mega Man e eles te dão um poder especial. Não necessariamente é o poder do boss, mas é um poder especial. No primeiro chefe você consegue uma barrigada mais forte, que é quando você pula e agacha, o Crash dá uma barrigada no chão. No segundo boss, ele te dá um double jump quando você derrota ele. Isso é uma coisa que sempre fez falta no Crash, então finalmente eles colocaram, por mais que seja uma recompensa de chefe, mas é muito legal ter. No terceiro chefe você consegue o spin infinito, então você fica metralhando o quadrado e o Crash falta não parar de rodar mais. E isso é muito legal para quando você tá no ar, porque o Crash dá uma planada, faz com que você vá mais longe. Mas aí você tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que o Crash está indo mais longe, ele está atacando. Então se você toca num nitro ou num TNT da vida, ele conta como ataque e ele vai explodir na sua cara. No quarto boss você ganha uma bazuca, sim, uma bazuca. E o último chefe, para te ajudar com os desafios do tempo, você ganha de novo o poder da corrida. Segurando R2, o Crash corre mais rápido, fazendo com que você consiga fazer os desafios de tempo em todas as outras fases que você já passou. Só que nesse Crash eles adicionaram uma coisa diferente. Quando você faz o desafio de tempo em todas as fases, você habilita 5 fases novas que são fases extras, que elas são incrivelmente difíceis, mas elas abrem uma luta final com o Cortex e daí eles te revelam o verdadeiro final do jogo, que é muito bacana de você descobrir, e eu vou deixar para vocês ou procurarem no YouTube, ou se esse vídeo deu vontade de você jogar e correr atrás desse desafio. Crash é um jogo que significa muito pra mim. Basicamente ele foi a minha infância inteira e uma das lembranças mais gostosas que eu tenho da infância foi com Crash Bandicoot 1. Então poder rejogar esse remake e ter toda essa parte simbólica dele ter sido adquirido por conta do meu trabalho com as lives, isso é muito gratificante.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de acompanhar as lives também. Caso você queira assistir as lives, é tudo na Twitch, é tudo na plataforma roxa, eu faço vários jogos lá. E quando o game realmente vale a pena e vocês pedem, eu trago ele aqui de como foi jogar o jogo, independente do que vocês pedirem. Para janeiro nós já temos em vista o Crash 4, caso você queira, como eu falei, coloca aqui para mim nos comentários que eu posso trazer ele também. Mas enfim, só queria agradecer vocês porque essa oportunidade de jogar Crash novamente, agora com gráficos do remake, isso aqui foi absurdo e só para mim isso já foi indescritível e já valeu a pena. Mas é isso, e caso você não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, vou colocar aqui pra vocês de como foi jogar Dark Souls 1 Remaster. Eu joguei tudo em uma live e graças a essa live de Dark Souls que foi responsável por a gente ter conseguido comprar Crash e por consequência eu fazer esse vídeo.